Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer agora essa questão aqui, uma questão do Enem que diz respeito à geometria plana, mais precisamente falando ali de áreas, tá? No caso, área de círculo. E aí, em relação à área de círculo, nós iremos trabalhar com a área daquele biscoito formado ali em volta, que seria o chão desse passeio, né? Essa parte nós chamamos de coroa circular, que eu vou explicar para vocês como é que a gente calcula a área dela, né? Beleza? Vamos lá? Então vem comigo aqui, ó. E nós vamos ter o seguinte, a figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e, em seu entorno, um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos, gente. Então, os círculos aqui, ó, tanto esse círculo menor quanto o círculo maior, eles possuem o mesmo centro, por isso essa palavra aqui, ó, concêntricos. Bom, vamos descer um pouquinho aqui. Nós vamos ter o seguinte, o passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, azulejos, né? Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz estava cheio, então, no caso o engenheiro aqui, ó, como o chafariz aqui está cheio, ele não tem condição de vir aqui, ó, e calcular o raio. Mas até eu penso o seguinte, poxa, mas então calcula o diâmetro, né? Vai de um lado do outro, calcula o diâmetro e divide por 2, né? Mas tudo bem, uma questão aqui contextualizada aqui pelo examinador, tá? Então vem comigo aqui, ó. Então ele poderia calcular o diâmetro, né? Mas, enfim, vai saber o que passou na cabeça do engenheiro. Fez a seguinte medição. Esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre os dois pontos A e B. Então, olha só, a trena aqui, ó, ela é tangente aqui à região do chafariz, tá? Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB com 16 metros. Então, tudo isso daqui, ó, é 16 metros. Beleza? Agora, vamos lá, vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Nós vamos ter o seguinte, dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio, então essa área que nós temos aqui assim, tá, gente? Em metro quadrado. Então a pergunta é, a medida encontrada pelo engenheiro, tá? Então a medida da área do passeio, né? Então lembrando que é essa área que nós temos aqui, ó, gente. Qual é essa área? Né? Como é que a gente pode calcular essa área que está aí? Gente, é simplesmente fazer o quê? A área do círculo maior menos a área do círculo menor. Tá bom? Vamos escrever isso? Então, vem comigo aqui, ó. Então, a área que nós deveríamos calcular aqui é simplesmente o quê? Ó? É a área do círculo maior, que possui, então, o raio maior, menos a área do círculo menor, que possui o raio menor. Tá? Lembrando que a área de um círculo é π vezes o seu raio elevado ao quadrado. Então, é πr ao quadrado menos o πr ao quadrado, tá? Só que a gente não sabe quanto é que vale o r e o rzinho. Mas nós iremos fazer o seguinte, ó. Iremos calcular aqui, ó, da seguinte forma, tá? Então, claro, né, o engenheiro poderia ter calculado aqui, ó, o diâmetro maior dividido por 2, teria o raio maior. Calculava o diâmetro menor, dividia por 2, tinha um raio menor. Tendo os dois raios, ele acaba achando ali a diferença, então, das suas áreas. Tá? Então, não precisaria ter feito somente essa medida aí para a gente fazer um cálculo maior. Mas, enfim, vamos lá, vamos resolver. Então, nós vamos ter aqui a formação de um triângulo retângulo, e é essencial que você entenda que esse triângulo retângulo aqui, ó, ele é necessário para a gente resolver essa questão. Olha só, este cateto ele vai aqui, ó, do ponto médio desse segmento até o final, ou seja, este cateto ele mede 8. Aqui nós vamos ter o raio do círculo menor e aqui nós vamos ter o raio do círculo maior, que é o Rzão. Então a gente pode estabelecer uma relação entre os três elementos aqui, ó, utilizando o teorema de Pitágoras. Então, ó, o raio do círculo maior ao quadrado, já que é a hipotenusa, é igual ao raio do círculo menor ao quadrado, mais o 8 ao quadrado. Bom, passando aqui o rzinho ao quadrado para o lado esquerdo, ele passa com um sinal negativo, gente. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o rzão ao quadrado menos o rzinho ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que é o 64. Por que nós iremos precisar disso daqui? Ó? Pelo seguinte, nessa equação que nós temos aqui embaixo, nós poderemos colocar o π em evidência. Então, nós vamos ter o quê? Que a área que nós desejamos calcular é o π, que acaba multiplicando quem? Ó? O rzão ao quadrado menos o rzinho ao quadrado. Ó. Fazendo distributiva, a gente cai nessa equação de cima. Só que rzão ao quadrado menos o rzinho ao quadrado, isso aqui nada mais é do que 64. Então, por isso que a área
encontrada e a área procurada acaba sendo 64 vezes o π, isso tudo em metros quadrados. E esse valor aqui, gente, nós encontramos aqui na letra D de Dinamarca. Beleza? Certinho? Gente, um abração, bons estudos e até mais.